Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês de casa. Hoje mais um programa Acerto de Contas com uma pessoa bastante interessante, eu diria, e polêmica. Nós vamos receber hoje João Marcos Maia. Ele de carreira foi auditor fiscal, ex-secretário de Fazenda, ex-secretário executivo da Saúde e atual presidente da Ceará-Prev. Ele vai nos explicar daqui a pouco o que significa Ceará-Prev. Obrigado por ter vindo, professor João Marcos Maia, boa noite. Áurea, boa noite, minha querida Áurea, abrilhantando o nosso programa, fazendo o lado feminino. A senhora dormiu bem essa noite? Bem, dormi tão bem. Porque quando não dorme, a senhora fica meio assim, né, no programa, né? Dormiu bacana, descansou bacana. Muito. Então, seja bem-vinda, dona Áurea. Obrigada, boa noite você, telespectador. Mais uma vez estamos aqui para acertar as contas, né? É verdade. Meu amigo Coronel Amarílio, mais uma vez conosco aqui, já faz parte da equipe do Acerto de Conta, sempre acertando as contas aqui, né? Com nossos convidados, com os nossos públicos, o nosso público de casa, enfim, como andas? Como começou a semana? Primeiramente, agradecer a Deus, né? Que isso faz parte do nosso dia a dia, tá? das nossas respectivas vidas cristãs, e por mais uma vez estar no meio desses grupos seleto, tá? De um capital intelectual diferenciado que realmente vem só agregar, tá certo? A qualidade, o nível de todos os temas a serem abordados aqui por essa equipe maravilhosa, Carlos Maciel, Cabo Dr. Rebouças, esse meu grande amigo, histórico inclusive por décadas e décadas, o Dr. João Marcos é uma referência do Ceará e até a nível nacional. Eu que o acompanhei para e passo, que eu sou economista também, ele trabalha exatamente focado nessa questão, tá? E sempre foi uma referência, entra governo, sai governo, mas ele tem um capital de inteligência intelectual e profissional diferenciado, tá? Tiro o chapéu e agradeço a Deus por estar mais uma vez próximo a ele, presto da doutora Áurea. Então, estamos aqui para fazer com que o povo cearense, a sociedade brasileira, fique atento a todos aqueles temas que aqui deverão ser abordados. Muito meu obrigado. Amigo Rebouças, boa noite, meu caro. Como andas? Tudo agora, bem? O pessoal falou que você ficou melhor com barba, que os comentários estão grandes. Falaram que agora vai deixar aquele negócio de funério, tio Chico. Eu falei, agora você tá com a cara do Rebouças. Agora tá bom. E aí, Rebouças? Boa noite, como iniciou a semana? Tudo bem, graças a Deus, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a Áurea, nosso coronel, doutor João Marcos, realmente uma referência no estado do Ceará, né? Tanto na questão principalmente na questão da Secretaria de Fazenda, né? Questão tributária, realmente é um intelecto nessa área. E muito boa noite para você, nosso telespectador, né? Nosso fim, que é levar a informação até aqueles que estão em casa e querem uma informação de qualidade, isenta de questões partidárias, isenta de qualquer interferência. É o único programa que eu conheço na TV aberta que fala livremente de todo e qualquer tema. Chama-se programa Acerto de Conta, aqui da TV Metrópole, aqui com o nosso amigo Carlos Maciel. É o único. Às vezes as pessoas de casa, só para vocês entenderem, porque o Rebouças está fazendo esse comentário, vocês não estão aqui no estúdio, não sabem. Tem o roteiro, às vezes os convidados, qual é o roteiro? Qual é a pergunta? Qual é a pauta, né? Qual é a pauta? Nós não temos pauta, não temos roteiro, não temos... A pergunta aqui é o seguinte, tem uma resposta para a pergunta aqui. Doa a quem doer. Então, quando sentar nessa poltroninha, toma cuidado com o que vai falar, porque os questionamentos são verdadeiros, diretos e sem filtro. Sem demagogia e sem filtro, como disse o Rebouças. Como diz o nosso professor. 426 mil pessoas estão aí presentes acompanhando o nosso programa. No YouTube. Continuamente a programação. É como diz o nosso grande professor,
doa a quem doer. Cid Carvalho, aliás, um abraço. Ele me autorizou a usar esse jargão dele. Marcelo, só antes de nós adentrarmos aqui na entrevista, eu queria mandar um recadinho para o pessoal que está em casa. Você que tem dificuldade de falar em público, você que tem dificuldade de oratória, muitas vezes o advogado, até quando vai falar com algum magistrado ou até na administração pública, encontra alguma dificuldade de se expressar, porque tem essa trava ou essa timidez, de falar tanto para uma ou duas pessoas tratar um tema, como em público muito mais, muito mais em público. Então, quero te dizer que nós estamos iniciando um curso de oratória, tá? Um curso de oratória do professor Carlos Rebouças. Vai aparecer aqui o WhatsApp para você entrar em contato aí, já na pré-inscrição, porque as vagas são limitadas. Então, se você quer sair um bom orador, em um curso que não é demorado, um curso rápido, vai ser um curso de uma noite e um dia, uma sexta-noite e um sábado durante o dia, que você sai de lá falando como um bom orador. Então, se liga aí nesse contato do WhatsApp e pode já fazer a sua pré-inscrição. É isso aí. Quem sabe você um dia está apresentando um programa de TV, ou fazendo uma palestra, ou qualquer coisa nesse sentido. É fácil. Fácil, não é difícil. Basta ter algumas técnicas, aprender algumas coisas. É técnica. E é simples. Bom, professor Maia, posso lhe chamar de professor Maia? Professor Maia, eu estava olhando aqui o seu currículo quando eu recebi para fazer a apresentação do programa. Eu falei, poxa, se eu for falar o currículo deste homem aqui, eu vou passar o programa todo. Vamos resumir, está com as secretárias aqui no estúdio, vamos resumir esse currículo aqui. Professor, eu gostaria que você dissesse um pouquinho da sua carreira e, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui presente, esclarecer ao nosso público de casa algumas questões tributárias, e é um prazer, pode ter certeza absoluta em recebê-lo aqui. Uma boa noite, senhores. Microfone, professor. Desculpa. Uma boa noite, senhores telespectadores. Para nós é motivo de alegria e satisfação poder estar aqui à vontade para conversarmos sobre a administração pública estadual. E queria cumprimentar a Áurea, o Marílio, são pessoas amigas já de longas datas, o Rebouças também, que eu lembrei de memória aqui que já o conhecia, e o Carlos Bacieri, que é essa personalidade que todos nós conhecemos, A minha carreira como homem público começou nos idos de 1977. Eu era da iniciativa privada e entrei no Exército Brasileiro, terminei o curso de oficial do Exército, tive excelente desempenho, primeiro de turma, e me afeiçoei à coisa pública, me apaixonei pela coisa pública, me tornei um patriota com excelente formação militar, e posteriormente fiz um concurso para o INSS, em 78 ingressei no INSS, e em 81 eu fiz outro concurso para a Secretaria da Fazenda, entrei como auditor na Secretaria da Fazenda, porque eu não pretendia sair do estado do Ceará, meu amor, minha paixão por essa terra, muito grande. Nasceu aqui no estado do Ceará? Nasci no Ceará. Qual cidade? Na cidade de Fortaleza. 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 Então, meu amor por esta nossa terra era forte demais, eu estava na iminência de ser transferido para outro estado brasileiro, porque seria auditor do INSS, e optei por ficar no Ceará. Então fiz um concurso e passei nesse concurso, fui para a Secretaria da Fazenda, passei 9 anos no interior do estado, conheci o Ceará com a visão do interior, passei 6 anos na Itapipoca, 3 anos no Iguatu, passei 1 ano na Caucaia, e deu para conhecer bem o estado do Ceará e a índole do cearense, esse homem tão valoroso que habita essa terra tão difícil, e que se não fôssemos fortes não sobreviveríamos às agruras que o território cearense impõe ao povo do Ceará. Por exemplo, 96% do território cearense está no semiárido. Eu não sei se vocês sabiam, mas a cada 20 anos só chove 6 anos. São 14 anos de seca em média. Eu não sabia. Isso numa série histórica. Os poços profundos que são cavados, mais de 50% da água salobra, que não serve nem para animal. Então, 75% do solo cearense é rocha, é pedra.
Só 25% é agricultável. Então, essas dificuldades fazem do cearense um forte. É verdade. E aí é um povo que está destemido, pronto a enfrentar qualquer desafio. E eu nasci no meio desse povo. Portanto, pronto a enfrentar qualquer desafio. Por isso que o cearense vai para São Paulo se dá bem, vai para o Rio de Janeiro se dá bem, porque é um povo realmente cheio de muita disposição. Trabalhador também. Trabalhador, não tem medo, é um povo corajoso, tá certo? Enfrenta todo e qualquer desafio. Então, minha história é essa. E quando entrei na Secretaria da Fazenda, meu pai me questionou muito como é que eu deixava o emprego público federal para ser um servidor público estadual. E naquela época as dificuldades eram muitas. Quando eu entrei na Secretaria da Fazenda, o Estado devia 4 meses de salário aos seus servidores. Nenhum fornecedor queria vender para o Estado do Ceará. Qual foi o governo, doutor? Isso foi lá no final do governo do Virgínio Távora e início do Gonzaga Mota. E aí o meu velho me questionou como é que você sai de uma situação estável para uma situação instável como essa. Eu digo, por isso que eu estou apaixonado pelo meu estado, que eu gosto de desafio. Eu não gosto muito de rotina, eu gosto de superar desafios. Então, se você me der desafio, eu fico super motivado e estimulado a superar essas dificuldades. Esse é o ponto. Então, para mim, não tem tempo ruim. As dificuldades, elas existem para a gente se automotivar. E o Estado do Ceará deu esse exemplo. Desde 1987, que o Estado do Ceará não deve a nenhum fornecedor. Desde 1987, que o Ceará não atrasa um dia de pagamento das parcelas das instituições multilaterais, Banco Mundial, Banco Interamericano, BNDES, todas essas instituições têm no Ceará uma referência. Então, desde o governo Gonzaga Mota? Desde 1987, foi depois do governo Gonzaga Mota. Então foi quando entrou o Tasso Gereissati que profissionalizou o governador Tasso Gereissati a questão estatal. Antes dele, realmente, no governo Gonzaga Mota, existia essa questão dos atrasos, inclusive de salário, né, de servidor. Existia essa questão do Estado não ser tratado como empresa. Aliás, na administração. E o Tasso Gereissati realmente tem esse mérito. Ele que trouxe para a administração pública do Estado do Ceará ser feito como uma empresa. A grande verdade, eu como administrador de empresa, eu já tive vários negócios. Eu como administrador, eu sempre digo o seguinte: pessoa certa, lugar certo. Pessoa certa no lugar certo. Você pode ter a maior boa intenção do mundo na sua cabeça. O mandurinha não faz verão. Você precisa ter equipe competente. É questão de visão também, Marcelo. Senão você não leva, não chega a lugar. Não, a visão nós temos como empreendedor. Se você não tem, deixa eu concluir, se você não tem equipe efetivamente funcional para exercer aquilo que você quer fazer em benefício, quer que seja que for, na administração de uma empresa, na área fiscal, você não chega a lugar nenhum. E eu quero dizer para vocês aí de casa o seguinte: eu não estou aqui, vocês sabem que eu não sou demagogo, eu não conheci o Dr. Maia hoje, aqui no programa. Eu não o conhecia antes, e vocês sabem, para quem não sabe, para quem sabe, e vocês sabem também que a parte tributária do Estado do Ceará é referência no Brasil. É verdade. Ela é um referencial de organização. De arrecadação. Não, de organização. Ela faz isso, a Secretaria faz isso. Não, mas eu estou dizendo, arrecada por quê? Porque tem estratégia e tem essa administração que trata, como quando eu disse questão de visão, Marcelo, não é que estou dizendo que você não tem visão, nem é o seguinte, de quem está no governo. E por que o governo antes era essa desorganização financeira, digamos? É o perigo de governos que pensam no Estado como um provedor de renda para o povão. E não como uma máquina que tem que ser bem administrada e que o Estado estando bem organizado, bem administrado, com as contas em dias e vai gerar emprego e renda para o cidadão. Como? Através do recolhimento de imposto correto e devolução desse imposto e através de gerar capacidade para os empresários gerar emprego e renda. É exatamente isso que eu estou dizendo. E muitas vezes entra num governo, por exemplo, o governo da Venezuela, o governo de outros países aí que pensam que o Estado não. O Estado é uma grande mãe
que tem que distribuir dinheiro. A ideia é muito linda, a ideia é muito bonita. Exatamente. Distribuir dinheiro para os pobres, distribuir, vamos tomar todo mundo igual em dinheiro, só que é um processo que já falhou em todo mundo sabe que não dá certo. E o que acontece? O Estado quebra, o Estado não arrecada o que é para arrecadar, e o Estado não devolve em benefício para o cidadão aquilo que poderia devolver, e o Estado acaba fazendo o quê? Sugando dos empresários, ao invés de dar condição aos empresários de gerar emprego e renda. É isso que eu quero dizer. Aí é o seguinte, professor me corrija Maia, se eu estiver errado. Eu acho que ele continua se apresentando, né? O senhor quer continuar a sua história? Porque ele me fez uma pergunta da história. Contando a história. Então, desde 87 que o Estado do Ceará adquiriu o chamado equilíbrio fiscal, com uma gestão com visão empresarial, uma visão muito competente e uma equipe muito competente. E essa equipe entrou num processo de transformação do Estado do Ceará, em que o Ceará, nos últimos 10 anos, o Ceará é o segundo maior investidor do país em números absolutos. Que coisa maravilhosa. Perde para São Paulo. Só perde para São Paulo. Porque também é difícil competir com São Paulo. É difícil competir com São Paulo. Porque é maior do que muitos países a economia. Então, o Estado do Ceará adquiriu essa condição de equilíbrio fiscal, mas especialmente de alavancar investimento. Portanto, é o investimento que faz a diferença na geração do desenvolvimento socioeconômico, porque gerador de emprego, gerador de renda, gerador de negócios, os investidores querem vir para o Ceará se tornou uma opção de investimento muito boa para os grandes investidores nacionais e internacionais. O Ceará está numa posição geográfica muito privilegiada, que ele está aqui distante da Europa e da América do Norte, dos Estados Unidos, tá certo? Mais próximo, o tempo, portanto, que se gasta de logística é muito menor entre Ceará e Europa, entre Ceará e Estados Unidos. Então, com a abertura aqui do Canal do Panamá, também se tornou muito competitivo essas operações via Canal do Panamá, tá certo? Levando ou trazendo mercadorias da Ásia. Então, o Ceará, ele é vocacionado pela natureza do seu povo, pela natureza da administração pública, que, diga-se de passagem, de 87 para cá, mas eu gostaria de enaltecer o comportamento e o desempenho de todos os governadores que dirigiram o Ceará. Houve uma continuidade na administração do Estado do Ceará, de maneira que o Estado do Ceará ofereceu para o país uma referência de administração pública eficiente. Que coisa linda, hein? E nenhum governante que entra tem coragem de desmontar isso. Ou seja, esse modelo está desenhado, está definido, e todos os nossos governantes, eu tenho absoluta convicção que o nosso governador Elmano vai conduzir o Estado do Ceará com muita maestria dentro dessa linha de racionalidade, dentro dessa linha de promover o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Ceará, doutor, como aconteceu com o governador Camilo. O governador Camilo passou 8 anos dirigindo o Ceará, e, diga-se de passagem, com muita excelência. Então, o Estado do Ceará iniciou um processo, e virou referência para o país Brasil e para outros países. As instituições multilaterais têm no Ceará uma grande referência. Isso com todas as dificuldades, como no início do programa o doutor frisou, com a questão da seca, da falta d'água, do solo, que é 70% de pedra, realmente, não é agricultável. Realmente, eu como empresário, eu vejo essa questão de quem dirige a parte fiscal. Você faz, o Estado do Ceará dirige com maestria, e já faz anos. E não é de agora. Eu lembrei aqui agora, Marcelo. Deixa eu só passar a palavra para o Coronel Amarildo falar um pouco, ele está pedindo ali a palavra, depois eu volto. Corroborando com as alegações, com as afirmações, né? E eu, como o servidor público, tá, militar, e que já escrevi meu nome aí nos anais da história cearense, da gestão pública, a exemplo da implantação do raio, que foi idealizado por mim, né? E vários outros projetos, como o programa Minha Casa Minha Vida, e tem outros projetos a serem apresentados ao país, tá? Não, exatamente. Mas
voltando ao foco em si das alegações do Dr. João Marcos, que é uma referência para o Ceará, e eu participei ativamente durante essa gestão do governo Tasso, em especial do governo Ciro Gomes, e inclusive aquelas reuniões sistemáticas, semanais, do SIC, do grupo de empresários que ali foi o nascedouro, tá, de implantar uma nova gestão pública de forma exemplar ao país. E foi ali onde veio a sustentabilidade da gestão pública do Brasil, aliás, do Ceará, e que serviu de exemplo e serve de exemplo para o país todo. E o Dr. João Marcos tem participado ativamente, dando sustentabilidade a essa, na prática, que é um dos intelectuais, das pessoas que são verdadeiras referência desse processo de sustentabilidade da gestão pública, da questão fiscal, que isso serve de exemplo ao país como um todo. Tá certo? O parabenizo aqui publicamente pelos seus méritos, pelo seu diferencial. Tudo. Obrigado. Uma vez que houve uma quebra, né, de paradigma dessa mudança dos governos anteriores, né? E entrou o governador Tasso Gereissati. Uma vez que foi instalado esse novo processo de administração e eficiente, tão eficiente que os demais vêm adotando. Então a gente percebe que funcionou, e aquilo que funciona, né, não precisa jamais ser mudado. É aquela história, o time que está ganhando não precisa mudar. Tem que ser melhorado, aprimorado, mas não mudar. Pronto, eu ia completar, a não ser aprimorar. E a gente percebe que com as pessoas de responsabilidade, de caráter, que está faltando muito essa palavra e, na verdade, ser executada pelas pessoas que estão no poder, no Estado, enfim, a gente percebe que uma pessoa como o senhor, né, doutor João Marcos, como também o doutor Mauro Filho, né, que esteve sempre na frente da Secretaria da Fazenda, com caráter, a gente vê que a coisa só aprimora e só melhora, né? Então, o senhor pode continuar. A tendência natural do Estado do Ceará é permanecer essa evolução, com melhorias, com inovações, isso em todas as secretarias de Estado. Atualmente, por exemplo, nós estamos na Previdência. A Previdência é o segundo maior problema do país. Para vocês terem uma ideia, 50% mais ou menos do orçamento da União é para pagar dívida. Outros 20% é para pagar o buraco da Previdência. Então, a Previdência no país é um sangradouro, onde nós precisamos encontrar solução para só liberar recurso que hoje gasto com Previdência fosse para investimento. Para vocês terem uma ideia, em 2021, o nível de investimento foi 40 bilhões do país e o gasto com Previdência 365 bilhões. O déficit financeiro da Previdência do país. Então, olha, imagina Qual se a solução, doutor, para isso? Imagina se a gente consegue fechar a diferença que há nesse buraco financeiro e canalizar esse recurso para investimento. Seria uma verdadeira revolução no desenvolvimento socioeconômico do Estado brasileiro. Providências são necessárias muitas. O modelo essa diferença financeira que existe, não existem culpados, porque ela veio se acumulando ao longo dos anos, porque o modelo de previdência adotada no Estado brasileiro foi a previdência no regime de repartição, que alguém, para se aposentar, tem que entrar 5 novos trabalhadores, 6 novos trabalhadores. Esse é o chamado regime de repartição. Quando o mundo todo, o mundo desenvolvido, adota o regime de capitalização, onde o trabalhador, onde o servidor público deposita a sua contribuição, o poder público entra com a sua contribuição e aquele recurso vai para investimento e rentabilidade financeira, porque ele se autoalimenta. Com 20, 30 anos, o fundo de previdência passa a ter condição de aposentar aquelas pessoas que entraram 35 anos atrás, 40 anos atrás, sem sacrificar Aliás, a iniciativa privada os bancos já atuam nesse sentido, né? E os países desenvolvidos. O Estado do Ceará, desde 2014, adotou o regime de capitalização. Então, de 2014 para cá,
houve a implantação de um fundo chamado Fundo Previd, que, embora esteja no regime RPPS, que é o regime próprio de previdência, do qual eu sou o gestor, o administrador, mas esse fundo ele está em regime de capitalização. E esse fundo, hoje, ele tem 1 bilhão e 200 milhões, rendendo dividendos, rendendo coisa interessante. Receitas financeiras que antes o Estado não tinha. Então, o Estado tinha que tirar do Tesouro. Ora, o déficit do Ceará é de 1,5 bilhão ano. E o Estado do Ceará hoje está inovando, criando uma nova sistemática, onde nós estamos olhando para fora da caixinha da Previdência e identificando quais são as oportunidades de geração de receita extra-previdenciária. Essa receita extra-previdenciária é que vai viabilizar, tá certo, a segregação de massa, por exemplo. O que é a segregação de massa? Eu pego um grupo de servidores, aposentados, pensionistas, tiro de um fundo e levo para o superavitário. De maneira que o superávit desse fundo passa a pagar o déficit do outro. Então, é um processo de transformação. Vai levar algum tempo? Com certeza. Mas é melhor do que não ter solução. Na continuidade do que está. Na continuidade do modelo antigo, que, graças a Deus, agora com a reforma previdenciária de 2019, com a emenda constitucional 103, foi instituído a Previdência Complementar. E o Ceará criou a sua fundação de Previdência Complementar. Então, hoje nós temos 2 fundações no Ceará. Uma que cuida do regime RPPS, que é o legado, do qual nós estamos gerenciando, e o outro é o Fundo Complementar, onde os servidores do Estado, do município e das empresas públicas poderão adotar o regime complementar, optar pelo regime complementar, na certeza e com a garantia de que, quando eles forem se aposentar, não vai faltar o dinheiro. O dinheiro está lá guardado no nome dele, é individual, é intransferível. Então, o Ceará avançou muito, o Ceará tem avançado muito. A sociedade não acompanha, porque, às vezes, são assuntos técnicos muito complexos, e aí termina o cidadão comum não compreendendo. Mas o Estado do Ceará tem oferecido para a nação brasileira muitas soluções inteligentes. Exemplo. Esse da Previdência, por exemplo. Exato. O cearense tem dado exemplos para os outros estados. Com certeza. Nesse sentido. Eu quero deixar um questionamento, Marcelo, para o doutor Marcos. No segundo bloco, né? Então, no segundo bloco eu faço. Nesse primeiro bloco aqui, eu quero terminar, para não deixar passar, quando o doutor falou a respeito do cearense ser um bravo, né? Euclides da Cunha, né, o grande escritor brasileiro dos Sertões, né, do livro Sertões, conhecido internacionalmente, ele começa dizendo, né, o sertanejo é, acima de tudo, um bravo. Porque ele viu realmente como é a vida no sertão, como é a vida no sertão central do Ceará, por exemplo. Eu quero dizer aqui como é que nós conseguimos ter produção de leite no sertão central, ali em Xeramubim, naquela região que não tem água, que só tem pedra, que não nasce plantação de nada, e consegue-se ter empresas de laticínios enormes, né, como nós temos aqui. Então, é só o cearense mesmo. Então nós vamos para o segundo bloco, fiquem ligados aí, e nós vamos voltar no segundo bloco. O senhor vai dar uma explicadinha o que o Ceará Prev. O senhor preside essa instituição, e eu estou curioso, e o público em casa deve estar também para saber o que significa Ceará Prev. Fiquem ligados, voltamos já já. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui.
Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe fórmula mágica para emagrecer. O método mais eficiente para perder os quilinhos indesejados é combinar treinos, dietas e associá-los ao Magremax. O Magremax auxilia na redução de absorção de gorduras, aumentando a saciedade e também acelera o metabolismo. Ao mesmo tempo, diminui a quantidade de açúcar e a diabetes. Magremax é ideal para quem realmente quer perder peso de maneira controlada e saudável. Não perca tempo. Perca peso com o Magremax. Bom, voltando aqui para o segundo bloco, vocês notaram que o papo está bem polêmico, bem inteligente, bem curioso, né? São assuntos que remetem totalmente à sociedade cearense. Acho interessante o quanto o nosso programa leva conhecimento. E eu queria trazer um contraponto, Marcelo. Como sempre. O professor Hugo de Brito Machado, é um cearense notável, um dos maiores doutrinadores de direito tributário do Brasil, né? Me formei estudando pelos livros do professor Hugo de Brito e tive a honra de ter um grande professor de direito tributário, que com certeza o doutor João conhece, que é o doutor Daniel Colares. Daniel Colares, na época, era o responsável pela cobrança dos grandes devedores do estado do Ceará. Das empresas, as maiores devedoras estavam sob a tutela do Daniel. Um abraço, meu amigo Daniel, um forte abraço. Foi meu professor e gosto muito dele. Inclusive o Tiago também, um forte abraço, Daniel Colares. O Tiago Colares ficou no meu escritório por 10 anos, é sobrinho do Daniel. E aí o professor de Brito Machado, ele todo ano trazia, pelo menos hoje em dia, depois da pandemia, acho que deu uma parada, tinha esses debates, mas todos os anos ele trazia um relatório dele dizendo que era falácia essa questão de ter rombo em previdência, que não existia rombo em previdência. E conversando também antes da pandemia com um grande advogado, também securitário, tributarista, também da parte previdenciária, que é o doutor... Vou já lembrar o nome dele, um amigo também, agora me fugiu aqui o sobrenome dele agora aqui, que é diferente. Ele também me falava sobre isso, sobre a falácia, aqui nas palavras dele, está certo? Eu sou advogado de criminalista, de crime e família, minha especialidade. E aqui eu apenas estudo o direito tributário e o direito previdenciário como um hobby, digamos assim. Porque gosto do direito. E eles diziam o seguinte... do dinheiro ficou bem colocado também. Eles falam o seguinte, tanto um como o outro dizia sempre o seguinte, não existe rombo na Previdência. Quando se fala que a Previdência brasileira é sustentada por aqueles empregados que agora pagam para a aposentadoria futura e sustentam a aposentadoria dos que estão agora, não é bem assim. Existe, por exemplo, o COFINS, que é o quê? É um tributo que sustenta a Previdência brasileira, que é 7,5% do rendimento bruto, não é líquido, bruto, de todas as empresas do Brasil e que vai para a Previdência Social para ajudar no custeio da Previdência. E tem outros impostos e tem outras fontes que não só a contribuição dos que trabalham para pagar a Previdência daqueles que se aposentam. Então, sobre essas alegações, o professor Hugo de Brito ia mais longe, porque ele trazia balancetes mesmo, e expunha, mostrava, não existe rombo, não existe déficit da Previdência, isso é uma falácia. Então, diante dessa argumentação deles, o que o doutor tem a dizer, doutor João? A minha experiência, a minha visão, ela é muito prática. O Estado do Ceará... Prática objetiva. Prática, objetiva e focada. O Estado do Ceará, hoje, ele tem de contribuição, por parte dos servidores civis, 14%. Cada servidor contribui com 14% de contribuição para a Previdência. O governo do Estado entra com 28%. Se eu pego essas contribuições todas para pagar aposentados, pensionistas, reformados da reserva remunerada, fica faltando 1,5 bilhão. Então, eu vou lá no Tesouro Estadual e tiro esse recurso do Tesouro Estadual. 130, 127 bilhões todo mês. O que dá, no final
de cada 12 meses, aproximadamente 1,5 bilhão que o Tesouro tem que bancar. Isso é na Previdência Estadual. Estadual. Né? Se não houvesse essa diferença financeira, não tivesse esse déficit financeiro, esse 1,5 bilhão iria para os 9 milhões de cearenses. Então eu tiro 1,5 bilhão de 9 milhões de cearenses que beneficia e beneficio 80 mil aposentados pensionistas. Não é nem beneficiar, é o que a lei determina, óbvio, né? Que é justo. Não, benefício no termo de pagar o benefício. É o termo que é usado. Tributário, é o termo jurídico. Esse benefício, que é aposentadoria, reforma, reserva, tem que ser garantido. O Tesouro tem que bancar. A União é a mesma coisa. Mas da União entra a questão do COFINS, Se né? eu pegar as contribuições puras que deveriam ser destinadas ao pagamento dos aposentados, pensionistas e tal, esse dinheiro era para ser suficiente. Como não é, eu saio tirando de outros lugares. Que se não precisasse tirar esse dinheiro, ele iria para investimento, que tanto o povo brasileiro precisa. Por esse motivo que nós temos, pessoal, acima de 50% de pessoas pobres desse país. Acima de 50%. Então a gente tem que olhar para aquelas pessoas de baixa renda, que vivem com metade do salário mínimo, que vivem miseravelmente. Essas pessoas, elas precisam de quê do Estado? Educação, saúde, segurança, profissionalização. E como é que o Estado banca isso se ele não tiver poupança própria? Ele vai tomar dinheiro emprestado, tá certo? Das instituições multilaterais. Então, o que a gente coloca é que a Previdência, ela precisa ser equacionada, essa diferença financeira e atuarial. Eu estou falando que o Estado do Ceará tem 1,5 bilhão de déficit financeiro a cada ano, mas o déficit atuarial do Estado do Ceará chega a 90 bilhões. O que é isso? Se eu quiser garantir a aposentadoria do servidor de carreira por 30, 35 anos de idade, eu teria que ter 90 bilhões hoje aplicado para poder não faltar dinheiro para pagar essa aposentadoria, reforma e reserva. O que é impraticável. Porque o Estado não tem essa poupança para guardar e investir. Tá certo? Nós temos esperar para o futuro. Né? Nós temos 1,2 bilhão de reais, que me rende aí 75 milhões a cada ano de receita financeira. No que pese o Estado, a Ceará-Prev, ter desenvolvido mecanismos. Primeiro, quando foi criado a Ceará-Prev, eu preciso fazer interromper um pouquinho para o público em casa entender. Quando foi criado a Ceará-Prev, no qual o professor, doutor, preside hoje. E de quem foi a ideia? De quem foi a ideia. O governador Camilo, em 2018, por lei complementar, criou 2 fundações. A Fundação Ceará-Prev e a CE Previcom. Essas 2 fundações que foram instituídas por lei complementar em novembro de 2018, só foram implantadas, tá certo? Em 2019. Em 2019, eu assumi a presidência da Ceará-Prev, que ainda era um departamento da Secretaria de Planejamento e Gestão. Da CEPLAG. Da CEPLAG. A Previdência no Ceará, ela começou a ter consciência e da relevância dessa questão muito lá atrás, no governo do Dr. Tasso, quando ele vendeu a antiga Coelce, e pegamos aquele dinheiro, e a pergunta era: esse dinheiro dá para colocar num fundo e sustentar a Previdência? À época, o secretário era o doutor Ednilton, secretário da Fazenda. E eu era seu auxiliar, eu era assessor do doutor Ednilton. E contratamos um dos melhores atuários do país, doutor Emílio Recamonte. E o doutor Emílio Recamonte fez um estudo atuarial e chegou à conclusão que o déficit atuarial era superior a 6 bilhões. Portanto, 1 bilhão da Coelce não era suficiente. Faltava 5. Para tapar aquele buraco. Então, o problema de previdência no estado do Ceará, ele já vem evoluindo, vem avançando. No Brasil todo, né? De muito tempo. No Brasil todo. O nosso país, ele tem um modelo de previdência muito atrasado.
muito retrógrado, muito ineficiente, diferentemente do estado de Ceará, porque quando o governador Camilo, com o secretário na época de Planejamento e Gestão, que era o secretário Mauro Filho, me convidaram para dirigir a Ceará-Prev, eu aceitei o desafio. Governador Camilo, secretário Mauro Filho. Eu sou um homem que não abro mão de desafio. Eu sou movido a desafio. E aí eu aceito sim, agora preciso de uma condição. Eu quero estruturar uma previdência absolutamente moderna. Dentro do estado do Ceará. Dentro do estado do Ceará. Então hoje a Ceará-Prev... Mas é uma coisa, na minha cabeça como empreendedor, é óbvio, você só pode aceitar um desafio se você poder fazer mudança. Claro. Tiver carta branca para tocar esse desafio, senão não dá. Senão é ditadura. Ele precisa ter também respaldo. E como o governador deu isso a ele... A carta branca. É isso. O governador Camilo e o secretário Mauro Filho, à época, me deram absolutas condições para eu implantar uma organização 100% digital, que foi o que eu disse para eles. Eu quero tudo no celular. Eu não quero um aposentado, uma pensionista, chegando de ambulância lá na Ceará-Prev, para comprovar que está vivo. Aconteceu semana passada agora. A gente viu lá na cidade do interior do estado, uma aposentada, uma pensionista, sendo conduzida numa ambulância, que graças a Deus não é o Ceará. Desde 2021, que os beneficiários da Previdência cearense fazem prova de vida pelo celular, com reconhecimento facial. Pelo aplicativo. Leva segundos. Nós temos servidores. É uma lógica, na minha cabeça. Nós temos servidores. Eu quero aqui deixar um parênteses, só para dar os parabéns, vou dizer por quê. Porque é o seguinte, um homem de visão, tá? Que anda para frente. Porque o que está acontecendo hoje no Poder Judiciário do Brasil está andando para trás. Verdade. O CNJ está em cima de todas as comarcas do Brasil. Ontem estive conversando com a magistrada de Minas Gerais e ela me explicando. O CNJ está exigindo de todas as comarcas do Brasil que as audiências voltem a ser 100% presencial. Um retrocesso sem tamanho na Justiça do Estado do Brasil. Hoje eu recebi uma intimação, tá? Para comparecer a uma audiência criminal de um cliente meu, na comarca de Redenção, meu amigo. Eu fiz 3 audiências desse processo durante o ano passado, todas online, do meu escritório, sem deslocamento, sem custo para o cliente, sem custo para mim, sem custo para o judiciário, de ter aquele pessoal ali, logística zero e audiência perfeita. Aí agora voltou, mais importante, Marcelo, sabe por quê? Porque essa visão tem que ser implementada em todas as áreas. Imagine, a mesma coisa da pessoa que tem que sair de casa com 80 anos de idade, com 70 anos de idade, às vezes com muito problema de locomoção, só para dizer, ó, sou eu, estou vivo, está aqui, sou eu. E aí nós temos um homem de visão que colocou uma coisa que é usada em condomínio, meu amigo. Você vai aqui no Alphaville, você chega lá, já está lendo a sua face do rosto. Os bancos digitais usam o quê? Reconhecimento facial, então é totalmente seguro. A tecnologia então, parabéns, tá aí parabéns. Isso, né, professor? Pô, e foi o que nós colocamos para o governador, porque são 144 mil servidores, 80 mil têm acima de 70 anos de idade. E eu me surpreendi, porque quando eu lancei a solução, tá certo? 85% dos velhinhos usaram o celular. Já aderiram numa boa. Sem precisar ir na Ceará-Prev. E tem a netinha, tem os filhos, tem a sobrinha, que instrui, não é? Que instrui. Os vizinhos, porque não é obrigado que o celular seja dele, inclusive. Não, ele pode. É para provar que está vivo, o rosto é dele. Sim. Não tem como burlar. Professor, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo em casa quer saber dessa sua opinião pelo seu próprio conhecimento de causa. Reforma tributária, sai ou não sai nesse governo do Lula? Preciso sair agora ou não? É preciso ter cautela? Fala um pouquinho sobre a reforma tributária. A reforma tributária, ela é um grande desafio para o país. E é uma matriz que tem interesses no nível municipal, no nível estadual, no nível federal. Então, construir uma solução que consiga fazer com que todas essas forças converjam para um mesmo propósito, que é a reforma tributária, pessoal, ela não precisa perseguir outro objetivo que não simplificar a vida do brasileiro. Exatamente. É inadmissível que nos dias de hoje uma empresa gaste tanto de dinheiro para poder pagar os seus tributos.
o custo operacional, com contadores, com equipes, com profissionais da área, não é? a burocracia excessiva. O senhor é a favor do imposto único? O imposto único é porque a riqueza ela tem... Eu estou explorando o seu conhecimento, está percebendo? Tá, Né? o imposto único é meio complexo porque a riqueza ela está distribuída de várias formas. Mas o senhor não acha que, Então, se eu que é adotar- muito imposto, muita modalidade de imposto? No nosso país é um dos países no mundo que mais tem quantidades de impostos diferenciados. É um absurdo até. Não sei é nesse passa de sentido. 80. Isso é uma cultura do Brasil. Quer que eu dê um exemplo? Não, mas- Sistema Não, mas de deixa o judiciário. professor falar. Nós temos hoje mais de 50 sistemas diferentes usados pela justiça brasileira. Certo. Ficou sem sentido. Mas, professor, qual seria a solução mais prática? Simplificar, reduzindo a quantidade de tributos. Porque quanto mais tributo eu De diversifico, cada setor, né? mais ineficiente eu serei Setorizar, para controlar esses tributos. setorizar e taxar de forma única. Na vamos dizer verdade, assim. ajuda essa diversidade de tributo e quantidade, pelo que o doutor disse agora, ajuda até a sonegação. Né? Porque contribui. Como é que fiscaliza isso tudo? Verdade. Porque as regras tributárias são inúmeras. São confusas. Transações financeiras, São compêndios de direito até onde eu acompanhei, que foi em 2018, eram 10 milhões de operações financeiras econômicas dia. 10 Como é que- milhões. Era. Como é que o poder público Vai controla um fiscalizar negócio isso. desse? Fiscaliza um Como é que negócio essas desse? informações É se inadmissível. cruzam, né? A quantidade de É regras. incontrolável. A quantidade de regras tributárias, a gente tinha aqueles caminhões, aqueles postos fiscais de fronteira, em que nós colocamos escanda. Meus amigos, é brincadeira. Transporte de droga, de arma, de tráfico de gente que acontecia. Que é uma realidade. E eu passei a controlar a fronteira do Ceará. Na primeira, nós pegamos 300 quilos de cocaína dentro de um caminhão cheio de combustível. 300 quilos. Na segunda, outros 300 quilos. Na terceira, eles desistiram e passaram a trazer de avião os traficantes. Então, Ou seja, quem estava pegando era a Cefaz, tá? eu estava pegando. Não era a polícia, não. Era. Não é a Polícia Mas aí- Federal. Mas é por isso que hoje Fiscalização, né? É por isso que hoje a Receita Federal, os auditores da Receita Federal, andam armados igual policiais. Estou falando besteira. não. Tivemos problemas São de violência policiais. nos postos fiscais de Andam com fronteira. pistola, com fuzil. Tá certo? Claro. No cais do Porto também tem isso. O Ceará colocou o scanner de carga lá no Porto do Mucuripe, no Porto lá da Ceará Portos, e passamos a controlar tudo que entrava e saía do estado de Ceará. Controle fiscal. Não existe outro caminho. A reforma tributária, ela tem que simplificar a vida do brasileiro, simplificar a vida do investidor, tá certo? Simplificar. Simplificando o número de impostos, doutor João, implicaria, com certeza, eu penso que o raciocínio tem que ser esse, uma diminuição também dessa carga tributária. Tão pesada. Claro. Porque se é mais eficiente... Eu fiz essa experiência eu preciso- com, na época, o secretário Mauro Filho. Ele disse: João Marcos, vamos montar um modelo de tributação onde eu reduzo a carga e, ao mesmo tempo, simplifique a vida das empresas. Foi lá que nós criamos a carga líquida. Eu já tinha feito um estudo onde eu mostrava, nesse estudo, que se eu reduzisse a carga tributária, na época de 17% para 8%, A metade, praticamente. para 8%, eu conseguiria praticamente dobrar a arrecadação do Estado. Diminuir Sem e aumentar. burocracia. igual- Sem burocracia, agora Diminui pela metade, simplificando. dobra Sem pra- Você já viu Deixa eu te alguma falar, coisa? um dos maiores um dos maiores venenos no mundo dos negócios é a burocracia. Ela Não, o empresário- emperra. o empresário A gente no Brasil, o ele não empresário tem no ajuda Brasil de ninguém. apanha. De ninguém. Apanha. É só peia. Apanha. Eu vou pegar um exemplo aqui, só para vocês verem, porque isso é o exemplo de 2018, tá? Eu fiz um estudo num determinado segmento econômico, que era tido como sonegador, e eu chamei as grandes lideranças e conversamos com eles, e eu reduzi a carga tributária à metade. No ano seguinte, eu avaliei qual foi o comportamento daquele segmento Daquele no ano segmento. anterior. Dobrou a arrecadação do Estado. Claro, óbvio. Dobrou. Quem já se viu isso? Reduzir e dobrar É. uma incógnita. Então, né? vejam. Porque quando você Não é uma estoque, incógnita. a pessoa quer É fácil fugir. entender. Quando a pessoa diz, não, isso aqui é Quando tem pagável, uma a pessoa taxa- quer pagar, quer quando dar tem uma- direito. Quando tem uma taxa de 17%, para nós que somos empreendedores, fala, o quê?
Eu tenho que sonegar, eu tenho que dar um jeito de sair disso aqui. Sim, sim. Quando você recebe uma taxa de 17 para 8, não há sonegação. Você fala, não tem motivo para sonegar isso aqui. Perfeito. Eu vou pagar. Verdade. Então a questão é a gente perseguir o cumprimento voluntário das obrigações tributárias. Ninguém quer andar fora da lei. Ninguém. O empresário quer andar dentro da lei. Só se o cara for um bandido mesmo, má índole. Mas o empresário, no geral, ele quer andar Mas o cidadão, ele quer ficar livre senão as coisas não andam. Ele quer cumprir as obrigações fiscais dele com naturalidade, porque aquilo ali ele embute nos custos dele. Quem paga é o consumidor. E aí ele apenas repassa para o Estado. Então, o Estado do Ceará viveu muita experiência rica e que precisa ser evoluída. Isso aqui, precisa ser aperfeiçoada. Me traz aqui outra pergunta para o doutor, se já em algum momento da sua história, à frente da Cefaz, pensou em implementar isso. Por exemplo, você vai nos países lá fora, né? Estados Unidos, Canadá, aí você compra uma mercadoria, R$10 a mercadoria, aí vem a notinha, mercadoria R$10. Imposto tal, tanto, imposto tal, tanto, total, tanto. Já vem na nota fiscal, no cupom, seja no que for discriminado. O cidadão sabe quanto é que está. Não, no posto de gasolina até tem, mas nas lojas em geral não tem. Porque a regra de cobrança de tributo é tão complexa que o cidadão não sabe quanto é que está pagando de imposto naquela mercadoria. A verdade é essa. A complexidade é tão grande. Se segmentasse e taxasse de forma única, ficaria fácil. Porque você simplifica. Porque se chegou à conclusão... o arroz tem uma taxa, o óleo tem outra taxa, a azeitona tem outra taxa, estou dando exemplos aqui. O feijão tem outra taxa, não é assim? Mas é assim. Mas é uma bagunça. E cada estado uma taxa diferente. Aí você tem a compensação tributária da mercadoria que sai de um estado, que entra no outro, que volta para o outro. Agora vocês imaginam um fiscal de tributo que está na fronteira, de madrugada, retendo uma nota, olha para a nota para saber se aquilo que está recolhido, se está declarado lá, está correto. Como é que ele calcula isso? É complicado. Então não é simples, por isso que eu digo, a saída é o da simplificação. Quando você simplifica, quando você facilita a vida do cidadão, você estimula o cumprimento voluntário. E aí o poder público não precisa estar correndo atrás do sonegador, porque aí as obrigações tributárias são devidamente recolhidas. Tem fiscais que exageram, né, na dose e também tem Porque, me perdoe eu cortar o seu raciocínio, é que quando a gente cria dificuldade, você cria um ambiente para oferecer facilidade. Então, a burocracia... Se não tem a dificuldade, como é que ele vai vender a facilidade? A burocracia... ela propicia a venda de facilidades. Eu fundei uma das... E, consequentemente, a corrupção. Professor Lógico, alimenta a cadeia da corrupção. Professor Maia, eu sou um dos fundadores da Semijoias no Brasil. Não vou citar o nome da empresa, são duas empresas famosas, que hoje são de outras pessoas. Mas eu fui o fundador dessas empresas. E eu me lembro que numa ocasião, eu passando uma quantidade que era mais ou menos 40 mil peças de semijoias, e fui parado pelo fiscal na fronteira. O fiscal pegou a nota e falou, como é que eu vou saber se tem 40 mil peças aqui? Aí o motorista me ligou, o fiscal queria falar, criando dificuldade. Eu falei, é muito simples, retém o caminhão, conta, mas me faz um auto que você vai ficar responsável pelas joias que estão aí. E aí o bico de sinuca ficou grande, né? Conclusão, por que eu estou dizendo isso? Vamos dizer que se nesse caso das semijoias, vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo hipotético, claro. Se fosse peso, seria muito mais fácil. É verdade. Colocaria o caminhão na balança do que a e liberava, entendeu? Então, procurar é justamente o que o senhor estava... Porque aí foi a minha palavra contra dele. Ele falou, não, mas eu não sei se tem 40... Eu falei, então, sua obrigação, meu caro, o senhor me desculpa, eu não quero ser mal educado, contar. O senhor tire as caixas e conte. Agora, se eu faça um laudo, que o senhor vai ficar responsabilidade da mercadoria. Aí o cara, não posso fazer isso. Eu também não posso deixar a mercadoria para você contar sem ter esse termo. Então, quer dizer, dificulta para ambas as partes. Verdade. Para ambas as partes. Então, tem que procurar caminhos que realmente resolvam. Eu vou para o aeroporto, por exemplo. Eu olho lá, TAM, Varig, Azul, todo mundo, cada companhia com aqueles atendentes lá. Por que não se cria? Não se reúne tudo aquilo numa cooperativa, né? E se cria um atendimento para todas as companhias. Tem que
acabar com a burocracia. Mas é a questão de competição, de o peso. É a questão de competição o peso, o quê? Uma balança, passa o caminhão no scanner, vai ver que tudo é semi-joia, põe o caminhão na balança, realmente, ó, tem 1 tonelada aqui realmente que corresponde a 40 mil pés, tchau, boa viagem. É verdade. Em 2018, pessoal, eu propus, o pessoal às vezes dizia que eu era doido, porque em 2018 eu disse, pessoal, vamos simplificar o ICMS. Aí o secretário ficava assim, como, João Marcos? ICMS, 17%, não é isso que vocês defendem, a cobrança à época? Sim. Agora cobra tudo na origem. O Estado de São Paulo, quando estiver vendendo para o Ceará, pega aquilo que é do Ceará e recolhe para o Ceará. A gente cria uma câmara de compensação de maneiras que a gente acaba com diferença de alíquota. É óbvio. Agora veja, na hora que eu faço isso, eu evito que o empresário paulista fature para o Ceará e interne a mercadoria lá, que era o que acontecia. Porque saía de lá com 7% e os outros, a diferença ia ser recolhida aqui. Só que a mercadoria nunca chegava aqui. Como é que a gente ia recolher? Porque a mercadoria ficou lá no estado de São Paulo, ou ficou na Bahia, ou ficou em outro estado, do Maranhão. Se a gente acabasse com a diferença de alíquota, já dava uma simplificada no ICMS. Se a gente acabasse com o princípio... Né? Não acabou. Não, eles não tiveram coragem. Se a gente acabasse, que foi outra coisa que eu propus, vamos acabar com o princípio da não cumulatividade, que é o outro princípio que torna complexo o ICMS, criado na França há um século atrás e que não se aplica mais hoje. Cara, mas assim... Você está entendendo? Esse é o problema dos governantes. Eles talvez ouviram a sua opinião, mas não entenderam bem a lógica. E aí vão para uma reforma, vão repetir o mesmo erro. Vão repetir. Tá certo? Quando criaram o imposto sobre combustível, pagando no destino, eu digo, mas pessoal, vocês são muito inocentes, só pode ser. Porque se é o pagamento no destino, essa mercadoria não chega nunca no destino. Essa mercadoria vai ficar dentro do estado de origem. Tem que ser na fonte. Então, pessoal, pagar na origem. O que é que eu percebi? Eu passei esses 20 anos dentro do Confaz, discutindo. As pessoas que estavam conduzindo os destinos de cada estado não entendiam de tributo. E estavam decidindo por tributar a sociedade. E cada um de uma maneira. Então a reforma tributária, só voltando, ela precisa de uma coisa: ser simplificada. A carga tributária reduzida. Eu entendi perfeitamente. A forma de cobrar tem que ser simples, para poder o cidadão cumprir. Tá certo? E assim todo mundo ser beneficiado. Professor Maia, infelizmente nosso tempo acabou. Viu? Passou uma hora bem rapidinho, né? O papo é muito interessante. Suas considerações finais para aquela Câmara, o público de casa. Muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. E sempre um prazer bater um papo com uma cabeça tão pensante como a sua. É uma forte e uma grande satisfação estar com pessoas tão queridas minhas. Né? Eu pensei que eu não ia encontrar ninguém, não sei, a Áurea. Mas aí estou vendo que estou entre irmãos, entre amigos. E o que, na verdade, eu gostaria de colocar é que a administração pública do Estado do Ceará está cheia de grandes talentos. Nosso governador Elmano indicou para a Secretaria da Fazenda um jovem muito competente, muito sério, muito íntegro. E isso é muito bom. É de carreira da Cefaz? De carreira da Secretaria da Fazenda. Quem é ele? É o Fabrício. É um excelente profissional. Para a Secretaria de Planejamento e Gestão, ele colocou também uma grande profissional, que é a doutora Sandra Olímpio. Então, o que é que a gente verifica? Que o governante, ele sai procurando pessoas... Não foi cargo político, né? Isso é muito bom. O governante, ele sai colocando pessoas com o perfil certo no lugar certo. Isso já é o primeiro passo. Tá certo? Obrigado, professor. E que nós temos realmente... assim, como é que eu diria para vocês, um desejo enorme de tirar o estado do Ceará do nível de pobreza que ele ainda se encontra. Verdade. Muito obrigado. Tem muito o que fazer. É isso aí. Vocês aí de casa, nós vamos mandando um forte abraço para vocês. O nosso tempo acabou. As despedidas ficam para depois. E até sexta-feira. Lembrando, de terças e sextas, às 20h30, às 8h30 da noite. E domingo, às 21 horas. Fiquem ligados. Até sexta-feira.